Questão 18. A questão 18 diz: duas partículas eletrizadas se encontram no vácuo, fixas no em suportes distintos. A força de interação elétrica entre elas tem intensidade igual a F, de acordo com a lei de Coulomb responde. Então, nós vamos interpretar a lei de Coulomb para responder essas letras A, B e C. Então, o que é que você tem que conseguir compreender? Que você vai ter duas cargas. Ele não disse quais são os sinais das cargas, disse que são duas cargas, então você tem que interpretar que elas podem ser iguais e elas podem ser diferentes. E você vai ter força entre essas cargas, certo? E a força entre essas cargas aí, elas possuem valor de F, certo? Não deu um número para o valor dessa força, 9, 10, 80 newtons. Disse que essa força era uma força F. Esse é o valor dela, é o F. Então, com isso, vamos interpretar. Letra A. Se uma das partículas tiver o sinal de sua carga invertido, o que ocorrerá com as forças de interação entre elas? Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Eu imaginei aqui a seguinte situação. Se a questão não me diz qual é o sinal das cargas, mas aí eu vou supor, certo? Se as cargas forem positivas, aliás, negativas, se as duas cargas forem negativas, então, entre elas vai surgir uma força de repulsão, certo? E o sentido será esse, de afastamento. Se eu trocar o sinal de uma delas, que eu troquei desta daqui, ó. Se eu trocar o sinal delas, que antes era negativo, ficar positivo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma carga positiva e outra negativa, e a força entre elas vai ser de atração, certo? Se eu tivesse aqui carga positiva e carga negativa, que seria essa situação? A situação entre elas é de atração, mas se eu trocasse o sinal dessa, ficaria carga de sinais iguais, que vai ficar força de repulsão. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que o sentido da força, ele muda se eu mudar os sinais das cargas. A questão diz que eu só estou mudando os sinais das cargas. Eu não estou mudando o valor das cargas e nem a distância entre elas, é só o sinal. Então, se eu for mudar só o sinal, o que vai acontecer com a força? O sentido entre elas, o sentido da força mudará. E o que vai acontecer com a intensidade? A intensidade vai continuar o mesmo, porque eu não mudei o valor das cargas e nem mudei o valor da distância. Eu mudei só o sinal delas. E como nós sabemos, a força é proporcional ao produto das cargas. Se eu mudasse o valor das cargas, eu mudaria o valor da força. E não foi feito isso. Se eu mudar a distância, eu mudo o valor da força. Também não foi feito isso. Então, a força continuará sendo a mesma.